Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão. Mario aqui e rapaziada, vou trazer um conteúdo pra vocês aqui, é do canal do Goulart. O nome do vídeo é O Fim do Mundo. Faz tempo que eu não assisto um vídeo do Goulart, então eu tava dando uma olhada aqui, ele soltou esse e eu quero assistir. Como eu já tô com um pouco de medo, eu resolvi trazer pra vocês, porque ao título, O Fim do Mundo, meu, deve ser alguma coisa bem sinistrona. Só lembrando que o link do vídeo original vai estar aqui na descrição. Se não for inscrito no nosso canal, rapaziada, dá aquela força e se inscreve pra gente, tranquilo? Então é sem muita enrolação, rapaziada. Bora pro react. Oi pessoal, como é que vocês estão? De boa? Seguinte, eu tenho umas fitas aqui que eu encontrei de uma distribuidora e eu achei que seria legal se a gente ver e comentar ela juntos aqui. Aparentemente são vários episódios de algo ou vídeos avulsos, eu não sei, pra criança, eu não sei, mano. E são distribuídos pela Gemini Home Entertainment, ou Gemini. Eu não sei se vocês sabem, cara, mas essa empresa de vídeo, ela recentemente saiu nas notícias aí, porque tava tendo uma controvérsia e eu vou ler aqui pra vocês que é mais fácil, cara. Que diz que a empresa de distribuição de vídeos VHS Gemini anunciou um delay na distribuição de vídeos essa terça, por causa de uma adulteração dos produtos, ou mudança, enfim. É meio estranho, mas espera que tem mais aqui, ó. Ele fala aqui embaixo que a polêmica começou há 2 semanas atrás, quando uma mãe comprou umas fitas na locadora para sua filha, e as fitas estavam rotuladas para crianças, mas tinham imagens e textos horríveis. Mano, daí já é loucura, né, mano? Que basicamente incentivavam crianças a fazer coisas perigosas. E também continham conteúdo perigoso, com fitas educacionais perigosas e vídeos de pegadinha. Eu acho que isso aí é tudo combinado, sabia? Eles fazem essas coisas, tipo, na época de locadora, fazia isso tudo combinado. Que mostravam umas criaturas horríveis, assim, falsas. Enfim, mano, e o mais doido é que a própria Gemini disse que eles não sabiam de nada disso, tipo, nos próprios vídeos. E aí, com isso, eles decidiram adiar os lançamentos dos próximos vídeos, sabe? Enfim, é uma doideira aí, cara. Ou pode ser um lunático lá dentro, lá, fazendo loucura, né? Então eu vou dar uma olhada nesses vídeos, tá? E ver se tem alguma coisa demais neles aí. Vamos lá. Realmente dá um cagaço, né? Ai, ai. Menos mal. Os animais mais estranhos do mundo. Vamos ver, vai aparecer um unicórnio de 2 chifres, que é um touro. Foi mal, rapaziada, que eu tô nervoso, eu fico com medo dessas coisas. Nossa querida Terra. O primeiro episódio se chama Os Animais Mais Estranhos do Mundo. E acontece exatamente como diz o título. É só um vídeo que mostra animais. O primeiro animal fica na parte rural de Minnesota, que é nada mais nada menos que o Tetraz das Pradarias. E em seguida, o vídeo fala Tetraz das Pradarias? Algumas curiosidades sobre esse pássaro. É até que interessantinho, mas é só isso mesmo. Curiosidades. Ok, vamos agora para o segundo animal, que pode ser encontrado numa areazinha menor. Esse segundo animal é uma coruja buraqueira. E mais uma vez, como o animal passado, o vídeo apresenta mais curiosidades sobre esse pássaro. Se bem que o texto tá meio, né, se bem que pode ser, né, mas tá meio estranho pra ler, né? Enfim, é um vídeo simples, com uma ambientação relaxante e uma música que você encontraria, sei lá, no elevador ou numa sala de espera. Em 1940. Mas é agora que a gente chega no animal 3, que pode ser encontrado em todos os lugares. A música já fica assim, é? Aí já dá um negócio pra criança. Estranhamente, não mostra nenhuma imagem deles na tela, mas o nome desse animal é Woodcrawler, e depois os fatos começam a aparecer sobre ele. Encontrados na América do Norte,
Esses animais são excelentes caçadores, capazes de atravessar silenciosamente terrenos extremamente complexos. Eles preferem fazer ninhos em casas de grandes famílias, onde grandes enxames podem se adaptar facilmente. Pera, é um animal que coloca ninhos em casas de família e são ótimos caçadores e não fazem barulho ao andar. Mano, o que é isso, cara? Eles caçam humanos, mas que animal vai pra casa de humano caçar humano, cara? Você ouvirá gritos. Eles roubaram suas vozes. Queimem seus corpos, ou eles se erguerão. E logo em seguida, Que porra é essa aí, mano? a gente vê o que possivelmente é um Witchcrawler, com a descrição zombaria da natureza. Ah, pelo amor de Deus, susto da... Ah, mano. Ali era 2 pedaços de papel. Pois é, mano, não parece nem um pouco amigável. Talvez nem um pouco natural, cara. Isso é realmente algo da nossa natureza? Que criatura é essa, um alienígena 2 pedaços de que cartolina. tá zombando com a nossa natureza, que não faz sentido com a nossa natureza? E por isso essa descrição aqui? E depois o vídeo corta pra alguém filmando essa casa de noite. É uma filmagem bem esquisita e casual, mas parece ser só uma casa toda escura com humanos lá dentro, só que tem alguma coisa errada. Quando a câmera chega mais perto, fica mais esquisito ainda, porque eles só estão parados, quase que como se fossem estátuas. Estão se mexendo, mano. E é aí que a gente percebe pessoas falsas. Isso não são pessoas então, ou pelo menos não são mais. Mas então, o que são essas coisas, cara? Será que são esses os Witchcrawlers, ou pelo menos os Witchcrawlers se adaptando em casas de família? Filmando um pouco mais de perto, realmente eles têm um comportamento bem estranho. Eles andam de uma forma muito não natural e parecem fazer movimentos com a boca sem sentido. É como se fosse alguém controlando um corpo humano sem saber como um corpo humano funciona. Caraca, não sabe e já saiu correndo. E depois o Realmente, vídeo só mas se isso aí é pra criança, tipo, dada criança, uns animais, aí vem uns bagulho louco desse aí. Aí volta pro nosso globinho. Tá, o que aconteceu aqui, mano? Era pra ser um vídeo só de animais e tava tudo normal, só que o terceiro animal era um bem diferente, né? Chamado Witchcrawler. E ele claramente não era qualquer animal. A gente conseguiu só ver as supostas pernas dele, mas parecia imenso, muito irreal. E eu chuto que a filmagem no final mostra a forma de como esses animais se adaptam em casas de família. Os Witchcrawlers devem ter feito alguma coisa com essas pessoas, só que a gente ainda não sabe o que ainda. Eu acho que tá muito cedo pra gente ter alguma conclusão daqui. A gente não sabe nem o propósito desses vídeos, né? Então vamos só continuar agora pro segundo vídeo. Vai fora. Dicas de segurança para tempestades. Home Entertainment. Desculpa, meu inglês é muito fraco. Dicas de segurança para tempestades. Apresentado por Tecnologias Harbin. Tempestades podem ser violentas e muito perigosas. Nessa cassete, você aprenderá a como proteger você e sua família quando uma tempestade forte atingir sua casa. Pera, quando atingir minha casa? Ok, e em seguida, ele começa a dar os passos de como você se proteger. Como, por exemplo, reforçar sua casa, ok. E no passo 2, instalar um sistema de alerta antecipado.
para te alertar quando uma tempestade ou outro perigo estiver chegando. Interessante que ele mencionou um outro perigo aqui, né? E eles recomendam aqui um dispositivo chamado Alarme Albedo da Tecnologias Harbin, né? Que, não sei se você percebeu, é a mesma empresa que tá fazendo esse vídeo. Até que faz sentido eles se promoverem, né? Tudo bem? E no passo 3, eles falam pra você construir um bunker. Pera, um bunker, mano? Isso não é meio que demais pra uma tempestade? E tem até uma medida certa pro bunker com coisa muito específicazinha, mano. E pedem também uma semisfera de alumínio no meio e um rádio de ondas curtas perto dela. Que novamente eles recomendam o rádio deles e falam pra ligar o rádio apenas em um evento de emergência. Ok, mas... Porra é essa aí, mano? Pra que tudo isso, cara? É tudo tão específico, mano. É só uma chuva, né? Ou não? Pera, que tipo de tempestade é essa? A não ser que isso não seja uma tempestade literalmente, mas sim... Não tem jump... No caso de uma tempestade atingir sua casa, é importante seguir esses passos aqui. Passo 1. Leve sua família ao bunker em silêncio. Sua casa não lhe pertence mais agora. Pera, o quê? Passo 2. Ligue o rádio de ondas curtas. Ignore todos os sons feitos pelo rádio. Eles são apenas alucinações auditivas. Passo 3. Permaneça calmo. Suas lágrimas são cheias de sal. Tá bom, pera aí. Beleza, mas... Vamos assumir que essa tempestade seja, na verdade, uma invasão de Woodcrawlers na sua casa. Isso se for relacionado ao primeiro vídeo, né? Que eu acho que tá. Esses últimos 3 passos iniciam com algo normal e, em seguida, apresentam declarações bem peculiares. E se a minha teoria sobre os Woodcrawlers estiver certa até agora, o que eu entendi com isso aqui foi: sua casa não lhe pertence mais agora. Já que, né, os Woodcrawlers já invadiram. Ignore todos os sons feitos pelo rádio. Eles são apenas alucinações auditivas. Talvez seja pra espantar os Woodcrawlers, faz sentido também. Suas lágrimas estão cheias de sal. Quem sabe os Woodcrawlers sejam atraídos pelo sal das lágrimas, né? E pode ser também. Por isso que você não pode se desesperar e chorar? Bom, enfim, mano. Ok, parte 3, depois da tempestade. O vídeo explica o que fazer depois que ela acaba. Você tem que sair do bunker e ver se sua casa sofreu danos. E se sofreu muito dano, você tem que ir pro lado de fora. E se você estiver ouvindo um sino, você tá seguro. Mas se você vê luzes, você tem que voltar ao seu bunker. E é agora que a gente vira a distância o que provavelmente é um Woodcrawler. Tô parecendo Guerra dos Mundos. Quem já assistiu esse filme? Esse filme é muito louco, velho. Do menino Tom. Escute. Debaixo dos seus pés, rastejando através do chão. Parabéns, você está bem equipado para defender você e sua família de tempestades. E do nada começa aquela música mó family friendly, mano. Tá bom, eu acho que não tem mais dúvida, né, mano? Eles entram na sua casa, embaixo dos seus pés, pelo chão, e de alguma forma resulta nisso aqui. Vamos só tentar entender mais sobre o que tá rolando e sobre por que esses vídeos existem também, mano. Tipo, isso realmente tá acontecendo no nosso mundo? Enfim, sem mais enrolação, ao próximo Ou pode vídeo. acontecer, né? O azul profundo. A gente vai assistir agora a um documentário sobre o oceano, produzido pela empresa Ginevra Production. The Deep Blue. Lembra do Stranded Deep? Já jogou esse jogo aí? Nosso oceano é cheio de mistérios e maravilhas. Vamos ver alguns dos segredos escondidos sob a nossa superfície. E o vídeo procede em apresentar algumas curiosidades e cenas sobre o nosso lindo oceano. Mas nem tudo é um mar de rosas. Apesar de toda a beleza, o oceano pode ser um lugar bastante perigoso. E o verdadeiro perigo dos oceanos não é a vida selvagem, mas o habitat em si.
Depois, o vídeo apresenta pra gente a Fossa das Marianas. É um dos lugares, praticamente o lugar mais profundo da Terra. Que, pra quem não sabe, é o local mais fundo na Terra, localizado no Oceano Pacífico. E logo depois, o vídeo apresenta uma demonstração do quão fundo é a Fossa das Marianas e o túnel de Demísia. A fossa tem mais ou menos 11 mil metros de profundidade, e o túnel de Demísia ninguém sabe. Mas então, o que será que tem lá? Por que ninguém consegue construir um negócio tão forte assim que aguenta até a pressão das mais profundas pra poder chegar até o fundo, né? Tinha que construir, velho. Humanos não conseguem descer até lá, mas e robôs? Nada consegue viver dentro da Fossa das Marianas. Ou talvez era o que a gente pensava. Pô, é isso aí, mano. É um polvo escroto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não é polvo de 6 pernas? Que diabo de polvo é? Bom, e esse foi um pequeno documentário sobre o nosso lindo oceano. Eu acho que a gente pode afirmar que aquela coisa do vídeo, vivendo dentro do túnel de Demísia, Parece um bicho do... é o The tal Forest? desse Woodcrawler, que tem os pés extremamente iguais Pode crer, velho. ao do primeiro vídeo, e também tem a tal das luzes aí que a gente viu no vídeo passado. Então, pelo que parece, eles vivem embaixo da gente. E é por isso que nas dicas de tempestade, a gente recebe o aviso de debaixo dos nossos pés, rastejando pelo chão. Ok, mas da onde eles estão vindo, cara? Da onde estão surgindo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque eles claramente são uma ameaça à vida humana. Aprendizado de computador artificial. Eu acho que pode, sei lá, vai saber, né? Ninguém que chegou lá, as pessoas falam que a gente conhece mais sobre a parte aqui do... Conhece menos do mar do que do próprio espaço? Isso se chama aprendizado de computador artificial. E de pouco em pouco, a gente vai entendendo mais coisas, né? Você viu o Macintosh ali? Bom, o vídeo começa basicamente apresentando uma tecnologia de aprendizagem de uma IA. Ele dá pra gente uma breve história, mas resumindo, a Regnet Computing, uma empresa de computador, desenvolveu um ótimo método para produzir a inteligência artificial mais avançada do mundo. E para fazer um teste da capacidade da IA, eles ordenaram a IA a criar uma história simples e original para crianças. E 3 iterações vão ser mostradas pra gente. E aí, mano, em teoria, né, cada uma delas vai fazendo mais sentido, já que a IA vai aprendendo a desenvolver uma história que faça sentido. Iteração 1. Jack saltou sobre o rio. Mary pra seguir, junta. Viagem seguiu o segredo. Jack, o rio, está morto. Ok, não deu pra entender muito bem, mas né, foi a primeira iteração, então faz sentido não estar muito boa. Mas os padrões e a consistência da história estão começando a ficar visíveis agora. Então bora pra segunda iteração. Jack saltou sobre o rio. Mary seguiu por perto. Eles estão procurando pelo local secreto. Estou te ouvindo. Já começou a ficar mais estranhão, né? Mas pelo menos não teve ninguém morto. Opa, pera aí, mano. Eu tô entendendo que é a mesma história, o mesmo Só que contexto mudou. da outra iteração, mas tá tendo algo estranho na última mensagem. É como se alguém tivesse falando com a gente. Quem que tá nos ouvindo, cara? Será que tem uma outra pessoa nessa história, além do Jack e a Mary? A inteligência se baseia na sua iteração anterior, utilizando uma linguagem complexa, de uma gramática e formatação adequada. Então vamos pra iteração 3. Jack saltou sobre o rio. Beleza, o principal é o Jack. E o rio? Lá vai Mary pelo rio abaixo. O lugar nos deixará seguro. A Mary se lascou. O rio flui, mas não com água. Sangue? Será que se juntar os três não vai dar nada?
Pelo que a gente entendeu até agora, o Jack e a Mary estão indo pra um lugar seguro, tentando A Mary pelo que a Mary já se lascou. Pro bunker, né? A casa deles foi atingida por uma tempestade. E pelo que parece aqui, a Mary vai rio abaixo. E o rio flui, mas não com água. Então a Mary não conseguiu pular o rio. Ela tá segura, mano? Ok. A inteligência parece se divergir do seu caminho original e começa a criar ramos mais complexos de frases. E o vídeo é para mostrar só 3 iterações, mas por algum motivo as histórias só continuam. Iteração 4. Jack escutou novamente. Tem uma voz do espaço. Jack, você me vê? Eu me tornei outra coisa. Pode ser também seres de quarta dimensão, né? Já viu a teoria de Carl Sagan? Carl Sagan é embaçado. Pera, isso parece uma outra coisa, parece uma continuação daquela história, cara. Primeiro que o Jack escutou algo vindo do espaço, e logo depois a Mary fala com ele, dizendo que ela se tornou outra coisa, insinuando que talvez ela tenha sido consumida pela zombaria da natureza, e ela não é mais ela. E aí o vídeo volta pra tela verde, né, que supostamente era pra vir um texto explicando alguma coisa sobre a IA, mas parece só que uma força maior faz com que ele mostre já outra iteração, que parece continuar a história. Escute a caixa prateada. As estrelas estão movendo. Você vê o olho faminto. Aqui estou. Aí já ficou estranhão. E aí o vídeo volta como se nada tivesse acontecido. Tá, vamos analisar algumas coisas aqui. Claramente, de alguma forma, essas iterações estão sendo influenciadas, principalmente porque eram pra ser 3, mas foram 5, e depois da terceira começou a sair totalmente da história original, e provavelmente estão sendo influenciadas pelo que quer que esteja que estão vindo os Woodcrawlers. Eu acho que do espaço, como a gente já viu aqui. Tá, o Jack e a Mary estavam correndo durante uma tempestade, mas a Mary não chegou a tempo e foi pega, se tornando uma outra coisa, talvez a tal da pessoa falsa. Faz sentido. Escute a caixa prateada, eu acho que é referência ao sino envolvendo os Woodcrawlers. E as estrelas estão se movendo, as estrelas indicando que estão vindo do espaço, ou talvez estrelas vindo dos planetas. Os planetas estão se movendo, mas por quê? E também o olho faminto, que pode ser um planeta lá do espaço, não sei qual, que tá de alguma forma brincando com a nossa natureza daqui, sem piedade nenhuma. Só que uma coisa que me deixou intrigado é que Ragnad, de Ragnad Computing, que fez esse vídeo, ao contrário fica Danger, ou seja, perigo. E com certeza isso é intencional. Eu não sei se de alguma forma essa empresa está envolvida do lado desses monstros por algum motivo. Não tem sentido avisar. Se eu fosse fazer uma invasão em alguma coisa, eu nem ia avisar. Nem dá indício. Com certeza ele tá sofrendo uma certa influência, né, de qualquer forma. Mas, enfim, eu só peço que lembrem o nome Jack e Mary. Tá, mano, sem mais enrolação, próximo vídeo, nosso sistema solar. Então, nesse vídeo, ele apresenta cada planeta do nosso sistema solar, seguido de várias curiosidades sobre eles. Parece muito com o primeiro vídeo que a gente viu. Então, primeiro ele fala sobre o nosso Sol. Depois, ele fala um pouco sobre Mercúrio. Depois ele fala também sobre Vênus. E depois ele fala sobre a nossa Terra. E diz que é um dos únicos planetas no nosso sistema capaz de suportar vida. Pera, dois? Só tem outro. E tava até que tudo indo bem até chegar em Marte. Agora começa a ficar esquisito. Chamado de planeta vermelho, Marte é majoritariamente um planeta deserto e barrento. Tá, ok, só que lá atrás tem algo vindo, parece um planeta, cara. Só que eu não sei por que ele tá se aproximando, tá? Ok, esquisito. E quando chega em Júpiter, ele diz que é um gigante de gás, que não tem uma superfície sólida e que também a mancha vermelha que ele tem não é um olho. Eu falei,
Ok, mas por que a necessidade de afirmar que aquilo não é um olho? E aí eu lembro, cara, que já mencionaram um olho faminto pra gente. Então, tem algum olho em algum lugar. Indo agora pra É que o Júpiter... Saturno, vamos a ver. primeira curiosidade é uma bem normal, só que agora na segunda, o vídeo diz que o anel é a entrada. Pera, entrada do quê? E lá no canto, aquele mesmo planeta começa a surgir por perto. Só que agora claramente dá pra ver que é Netuno. Tá, tem alguma coisa acontecendo com Netuno. Vamos chegar lá já já. Depois é claro que vem Urano, com mais uma curiosidade simples e comum, não vi nada de diferente. Só que agora finalmente Netuno. Uma grande tempestade ocorre no planeta chamada de o Grande Espaço Preto. São as lentes. Netuno foi mutado. E a gente viu uma grande mancha em Netuno. Mano, o bagulho tá ficando sinistrão, hein, velho? E agora tem mais um planeta. O planeta Íris. Agora está com a gente, rindo de nós. E finalmente, Plutão. Ok, mano, eu não vou fingir que nada aconteceu, vamos checar um por um. Primeiro, em Saturno, eles falaram que o anel é a entrada. Eu acho que ainda é muito cedo pra comentar sobre isso. Mas é estranho, mas tá interessante. O planeta Íris, que só chegou no nosso sistema solar, tá usando pra fazer o que ele tá fazendo, que eu já vou chegar lá também. Agora, em Netuno, as tempestades que ocorrem lá estão sendo usadas como lentes. E depois disso que ele foi mutado, modificado, como se fosse algo vivo, cara. Só que Netuno não era pra ser vivo, mas mutação sugere que é algo vivo. E depois esse tal do planeta Íris, um planeta novo que adentrou o nosso sistema solar, que claramente é o olho, ou seja, hora da teoria. Íris mutou Netuno, tornou ele vivo e agora tá usando a tempestade dele como lente para lançar raios direto pro arco de Saturno, que é a porta de entrada, talvez usando como se fosse um estilingue com a gravidade do planeta para mandar esses raios para a Terra. E aí dentro desses raios estão as sementes ou o que quer que sejam que fazem esse tal de Woodcrawlers, a zombaria da natureza, germinar em nossa Terra. Enfim, é muita especulação ainda, mas estamos descobrindo, eu acho, né? Ok, mano, próximo vídeo de informações do acampamento. Dog louco. Venha visitar o acampamento Família Moonlight Acres. Nossa, aquela música bonita de fundo. Desde a nossa fundação, a Moonlight Acres tem sido dedicada à família e à criação de memórias. Vamos dar uma olhada em que o nosso campo tem para oferecer. E depois ele mostra algumas atividades bem básicas que o acampamento pode oferecer para os hóspedes, ok? Só que a última atividade são as luzes no céu, com o nome de colheita. Ok, peraí, mano. As luzes a gente já sabe com que tá relacionado. E colheita, cara, colher produtos? Mas os produtos são
Humanos? Pera, de que lado tá esse acampamento, cara? Isso é muito esquisito. Eu não sei porquê, mas parece que essas companhias de vídeo que estão fazendo esses vídeos sabem muito bem o que tá acontecendo ou estão sendo muito influenciadas por algum motivo, cara. Ok, mas continuando... Acomodações. O vídeo fala um pouco sobre as acomodações que eles têm disponíveis, né? As várias cabanas que estão no acampamento. E também fala um pouco das tecnologias de segurança. Pera aí, eu lembro desse equipamento aí. Pode crer, né? Ok, então, mano, claramente esse acampamento tem problemas com invasões de Woodcrawlers. Eu sou conivente, né? Todos os acampamentos têm mitos, contos, histórias de terror. Uma parte importante do legado de Moonlight Chakra são seus mitos. Esses contos foram contados de pessoa a pessoa durante a vida do campo. Em 1935, havia um rumor de que homens bem vestidos começaram a andar por aqui. Era falado que os homens pediam para entrar na cabana dos administradores todas as noites, por anos. Uma noite, um combinado foi feito com eles, e os homens saíram do acampamento para nunca mais serem vistos novamente. Outro mito popular que cresceu nos anos 30 foi quando os hóspedes começaram a ver skinwalkers. E logo em seguida, a gente vê uma lista de receptáculos, empregados do acampamento que, infelizmente, não seguiram as regras, não seguiram as dicas desse vídeo e atenderam as batidas da porta. E no final, tem aquele que bateu na porta. Fora. Bom, vamos lá então, mano. Em 1935, homens bem vestidos começaram a aparecer por lá. O vídeo não nos informou qual era o acordo que eles fizeram, mas se são bem vestidos, eu chuto que são minimamente importantes. Ou quem sabe até do governo. E o que eu sinto nesses vídeos, cara, é que tem um conflito. Em um momento, ele dá dicas pra gente não abrir a porta, porque pode aparecer algo pra te pegar, mas ele também divulga uma atividade do acampamento chamada colheita, que obviamente é uma colheita de humanos, do que quer que seja tudo isso que a Iris está fazendo. Isso não acontece só nesse vídeo, tá? Mas em vários vídeos passados que a gente já viu, sempre tem uma certa dúvida de que lado tá esse vídeo, dos humanos ou da Iris. Mas voltando aqui, cara, eu sinto que esses homens bem vestidos sabiam de tudo isso da Iris, da ameaça, e sabiam de alguma forma que essa vida alienígena iria se iniciar por ali. Mas e se esse acordo que eles fizeram com a administração, né, do acampamento foi justamente dar os humanos a Iris, usando o acampamento de isca? E se essas pessoas, que podem ser do governo ou não, estiverem trabalhando com a Iris por algum motivo? E finalmente, Skinwalkers, como foi mencionado, que as pessoas começaram a ver nos anos 30. Pra quem não sabe, foi o nome que elas deram pros Woodcrawlers, visto que eles se possuíam de pessoas, trocavam de pele, assim como fazem as bruxas Skinwalkers. Então foi só pela semelhança de comportamento. Mas enfim, terminamos por aqui. Próximo vídeo, comercial do Lethal Omen. Ah, peste, mano.
Você viu que uma linha é imortal, né? Parece Doom, velho. Ok, isso aqui é um comercial de um jogo chamado Lethal Omen, que você anda por aí Gráficos. e resolve puzzles e mata 1900, não sei homens. quanto, né? Ele tá custando $29 mais taxas e tá disponível pra... Pera, Regnet Computing? E a gente vai vendo um pouco mais da gameplay do jogo e vamos percebendo que isso aqui é o acampamento. Tem a área de arco e flecha, tem as cabanas de família, ou seja, é o famoso acampamento que tudo começou. E é minimamente interessante essa gameplay de atirar em pessoas, já que a gente já sabe o contexto de onde a gente tá, né? Então, tipo assim, não era pra gente precisar atirar em pessoas num acampamento familiar, sabe? Em uma parte da gameplay, a câmera aponta para uma notícia de que os campistas estão irritados com o cancelamento abrupto do evento de Luzes do Céu. Então, aparentemente, eles não têm mais esse evento por algum motivo. Só que aí a gente vê na direita que tem uma nota de um desaparecimento de uma pessoa, que provavelmente foi o que causou o cancelamento do evento. Mas andando mais um pouco, Tá estranho isso aí, a mano. gameplay mostra pra gente o famoso círculo de segurança, que a gente já viu em várias fitas passadas, né? E tem um momento na gameplay que o personagem chega numa área e aparece "mate todos os inimigos". E depois de alguns segundos, todos os inimigos estão mortos. Pera, como? O personagem nem atirou em ninguém, cara. Ok, e aí ele se aproxima de algo estranho na floresta e isso aqui acontece. Oxê. Você viu o rosto ali? Exato, mostra alguma coisa não natural no chão, que claramente está com o corpo humano desfigurado totalmente. E depois a gente viu que eu acredito que seja uma pessoa falsa. Ok, então os mitos não eram apenas mitos, eles eram reais. Esse acampamento está escondendo alguma coisa. E é agora que eu acho que você vai entender e assimilar o que está acontecendo aqui. Bunker. A esfera. Olha, mano. Ah, pode ser tudo isso pra promover o jogo também, né, rapaziada? Sou muito inocente, né? Meu Deus. E a gente vê basicamente um Woody Crawler entrando no bunker, com tudo prontinho, cara, semi-esfera no meio e com rádio, que teoricamente era pra ser seguro, mas parece que ele conseguiu entrar. E depois a gente vê a mensagem: Lethal Omen usa uma revolucionária inteligência artificial como base de seu motor de jogo. Ok, mano, eu não pude deixar de notar que inteligência artificial tá marcado em laranja, que é claramente pra dar destaque. E a gente já viu essa IA ou sendo influenciada pela Iris, ou talvez sendo controlada pela Iris, ou até mesmo o pessoal da Regnet Computing tá do lado da Iris. Então são várias perguntas ainda que só não tem como descobrir. Mas enfim, no final do vídeo da gameplay acontece isso aqui. Caraca, chegou na terra o bagulho. E o vídeo acaba novamente como se nada tivesse acontecido. E o que é interessante dessa vez é que esse jogo é realmente jogável e tem vários finais. Então, eu decidi baixar e só bora ver o que tá acontecendo aqui. Começando o jogo, a gente chega no portão, tem 3 cadeadinhos e a gente entende, ok, são 3 chaves que tem que ter.
Então a gente procura em volta, pega as 3 chavezinhas. E assim a gente pode entrar no acampamento. Beleza. Já de cara, a gente tem um quadro de avisos ou notícias avisando do futuro evento Luzes no Céu, que vai acontecer às 9h30. E um aviso para lembrar das pessoas de trazerem o Civ. Civ? Então eu decidi entrar em algumas cabanas para estudar mais. E uma das cabanas estava tocando uma fita cassete com as instruções de como conectar o Civ, ou visualizador de imagens de sono, no seu computador. Ou seja, pelo que parece, é um visualizador de sonhos, né? Talvez algo que grave os seus sonhos para você reproduzir depois. Interessante. E eu fui entrando nas outras cabanas, todas elas tinham várias fitas cassete de coisas que já vimos e de coisas que não vimos ainda, e também várias fitas em branco que eu acredito que sejam gravações de Civ. E tem até o próprio Civ aqui também nessa cabana. Só que a última cabana que eu entrei tava toda acabada. O chão tava se abrindo, tinha um Civ na abertura e em volta alguma coisa que não era terra nem grama. Tá, tem alguma coisa aqui então. Enfim, e finalmente a gente chega na cabana do administrador, que é uma cabana bem grande, com vários quadros com fotos e olha que interessante, cara, tem também uma estante com várias fitas cassetes, talvez recordações de sonhos dos visitantes ou das pessoas que trabalham lá, mas a pergunta é, cara, por que eles são tão obcecados em gravar os sonhos das Eu tenho a teoria que os sonhos são portais para outras dimensões. pessoas? Já teve aquele sonho que você tá falecendo? É tão real que você acorda? Isso faz também, né? É outra vida que você morreu, filho. Coisas aqui, sem muita base. Outro eu vou ser de outro universo. Nossa senhora, eu tô assistindo muito... Mas tá, saindo da cabana do administrador, Vingadores. eu encontro aquela coisa esquisita novamente, que parecia que tava deformando o corpo, lembra? E aí repete igual a gameplay do vídeo. Aparece a pessoa falsa, eu corro pro bunker, dá todo aquele terror, e depois só acaba. Mas aí, a gente sai pra fora do bunker e lá de longe, andando mais um pouquinho, a gente consegue ouvir alguém gritando, desesperado, pedindo por ajuda. E, né, naturalmente, a gente vai atrás dessa pessoa pra ver o que tá rolando. Só que, chegando lá, cara, é só uma pessoa parada, aos prantos, pedindo por ajuda. E, investigando um pouquinho mais, indo pras costas dela, dá pra perceber que ela tá totalmente coberta, dominada pelo que quer que seja isso, cara. Que se você notar, foi a mesma coisa que a gente encontrou no chão daquela cabana. E também no meio do acampamento, deformando um corpo. Eu picava o tiro, filho. Atrás da gente, algo muito grande começa a aparecer. A Iris, olhando pra você, o olho faminto. E esse foi um final que aparentemente... Eu sei, ganha. é uma vitória, mas enfim. O jogo tem alguns finais, eu não vou fazer todos, mas eu vou fazer os que mais são interessantes pra lore, pelo menos na minha visão, tá? Refazendo tudo isso, cara, indo na cabana do administrador, mais uma vez. Investigando mais um pouquinho, é possível achar um cômodo com vários monitores e... Pera, mano, tem uma porta em cima da gente. Tá, não deve estar ali sem motivo, né? Então eu tentei escalar e consegui entrar nesse quarto escondido. Era só um local muito bagunçado, com vários monitores e fitas no chão, então vamos ler. Estava olhando pra mim, quer comer o acampamento. Tenho medo dos homens voltarem, meu rosto tá indo embora. Acho que em referência aos Skinwalkers, né? Que é como eles chamavam os Woodcrawlers, e os homens em referência aos homens bem vestidos, mas aí fica a dúvida, como assim o rosto tá indo embora? Continuando. Eu escuto vozes, a marca no meu pescoço aumentou, tem uma fogueira hoje à noite, eu vou ficar no meu quarto. O que me deixa interessado aqui, mano, é a frase, a marca no meu pescoço aumentou. É como se ele tivesse com alguma doença ou infecção que tá crescendo, né? O evento das luzes no céu é hoje, me falaram que os homens vão estar lá, talvez eles nos deixem em paz agora. Tá, mano, ok, mas que homens são esses, cara? O que eles querem? E por que eles estão tão relacionados ao evento das luzes no céu? Só que assim que eu termino de ler, um manequim aparece atrás de mim. E ele fica só olhando pra mim, me acompanhando, é bem esquisito. E talvez é isso que remeta àquela frase do meu rosto tá indo embora. Mas tá, enfim, encostando nele, isso aqui acontece.
Só que a pergunta, qual foi o significado de tudo isso, mano? Eu acho que tá muito cedo pra falar, mas de qualquer forma, isso é um game over pra gente. Abrindo novamente o jogo, a gente tem como fazer um outro final, conhecido como final verdadeiro. Depois de fazer uma série de ações super específicas aqui, que eu não vou, mencionar aqui, porque tanto faz, tem uma passagem que se abre e nela a gente vê aqueles homens olhando pra gente, totalmente em formação, só que eu atirava em cada um sem atacar o personagem. E parece muito que é algum tipo de sacrifício, cara. E aí, o jogo só dá game over. Mas vamos lá, cara, eu esperaria que ele voltaria ao menu, ou reiniciasse, mas na verdade, o jogo continua. A gente aparece num tipo de floresta e algumas placas estão no caminho. Tendões móveis moldam a anatomia. Agora há menos gado. Vixe. Mãos infelizes tocam na minha janela. As presas de um desconhecido raspam as paredes. As tábuas do chão rangem enquanto eu durmo. As fissuras crescentes vazam com vermelho. O campo tem olhos ardendo profundamente. Eles estão ficando inquietos. Que porra de jogo do cara é esse aí? E a gente chega depois em uma sala bem grande com uma TV no fundo. E isso tudo aqui acontece. Beleza, mas vai matar quem? Na porrada ou cara quem? Agora é game over. Nossa, bastante coisa. Obviamente não dá pra falar de tudo porque é muito sem contexto ainda, mas a gente pode tentar teorizar um pouquinho. Primeiro, o manequim. O que era para ser um manequim? Em um momento, depois que se interage com ele, aparecem vários manequins em frente às casas, que eu não acho que sejam necessariamente monstros, mas sim humanos, ou talvez como os aliens enxergam os humanos, ou eles sendo só receptáculos prontos para serem substituídos, ou quem sabe até pessoas que já foram infectadas e por isso estão perdendo o rosto. Só que o mais interessante de tudo é o final do sacrifício, que é conhecido como final verdadeiro e é o que mais nos informa. A gente anda ainda com a nossa arma em mãos para um local onde aparentemente é um sacrifício, mas enfim, assim que é feito o sacrifício, a gente aparece em outra tela sem a nossa arma. E eu não sei se você percebeu, mas esses textinhos que apareceram nas placas parecem muito descrever uma invasão, um ataque, ou como os Woodcrawlers se aproximam das pessoas. E aí, mano, a gente faz algo muito similar a eles. A gente bate na porta, a gente anda lentamente fazendo barulho apenas com o chão rangendo, até chegar no final com uma TV. E é aí que fica claro, cara, a gente tá sem as armas porque nós estamos jogando como Woodcrawlers. E o objetivo é matar todos. E isso é basicamente um game over pra Terra. E agora pro próximo vídeo, um guia de sobrevivência na natureza.
você acampando, trilhando ou caçando, é importante estar seguro quando adentrar a natureza. Essa cassete vai te ensinar muitas táticas de sobrevivência que podem salvar a sua vida. E logo depois o vídeo fala de coisas essenciais que você tem que ter, né? Como equipamentos básicos, ele segue com uma lista até também pra gente. E aí ele começa a alertar dos perigos que a gente pode encontrar por aí. Da hora, Puma. Se você ficar de cara a cara com algum desses animais, fique calmo, não corra. Se afaste lentamente, mantendo seu olhar no animal. Se o animal demonstrar agressividade, fale alto e com firmeza. Continue se afastando até estar fora do campo de visão do animal. Uma vez fora de vista, relate o incidente às autoridades. Porra é essa, mano? Mano, o que acabou de acontecer aqui? Tá, ok. Logo em seguida ele começa a mostrar a flora, que você não deve chegar perto. E são várias plantas que fazem várias coisas ruins, então, né, não chega perto disso aqui. Só que no final mostra essa planta aqui, ou o que quer que seja isso, a zombaria da natureza. E é a planta que tava com o pessoal lá no jogo. Repentina paralisia muscular, parece ter um rosto lá. deformidades corporais e deterioramento da carne. Mano, que planta é essa? Primeiro que a forma dela me lembra muito o que a gente já achou no jogo passado, né? A gente já viu acontecendo paralisia muscular, deformidade corporal e deterioramento da carne. E segundo, cara, o nome é Zombaria da Natureza, que também foi a descrição dada à primeira aparição lá do Woody Crawler nos vídeos. Ou seja, é da mesma espécie ou da mesma origem e literalmente zomba da nossa natureza e é com certeza algo que não era pra estar aqui. E aparentemente é só pelo contato físico que você já pode contrair esses sintomas, então cuidado. Já foram animais, plantas e agora sons, que a gente tem que evitar. E esse eu só vou deixar pra vocês ouvirem. Quem é o cara que vai escutar um grito de um puma e vai pro lado dele? Como é que existe louco pra tudo, né? Tá bom, mano. Alucinações auditivas é basicamente uma pessoa desesperada pedindo por ajuda, igual que a gente viu no jogo. E era a mesma voz, provavelmente a mesma pessoa. O que eu acredito que seja uma pessoa infectada, ou até ela antes de se transformar. Ela perdendo totalmente o seu corpo, menos a voz. Então a única coisa que ela pode fazer é gritar. Ou quem sabe a infecção pela zombaria da natureza controla sua voz e faz com que você grite para atrair pessoas para caírem na armadilha e serem pegas também. Por isso que o vídeo fala que é só uma alucinação auditiva. Na verdade não é, mas ele tá te protegendo e falou, mano, isso não existe. Não vai lá, não segue o som. Tanto que logo em seguida o vídeo diz, se você ouvir algum desses sons, deixe a área imediatamente. Não vá em direção ao som. Se você pode ouvi-los, eles já te ouviram. Ou seja, eles sabem que você está por perto. Depois disso, continuando o nosso guia da natureza, a gente agora vai aprender a como fazer uma fogueira. O vídeo lista tudo que a gente precisa e depois inicia os passos. Faça um anel de pedras no local adequado. Ponha lenha dentro do anel de pedra. Ponha gravetos formando um tripé. Acenda o fogo com fósforos. Tá difícil aí, amigo. E o que fazer se o fogo não acender? Siga as luzes.
Ok, isso não me parece nada bom. Eu não desejo ninguém ser infectado por isso, mas se você acredita que tenha sido infectado por uma ferida, faça o seguinte: lave suas mãos com água e sabão, use antibióticos na ferida, retire à força objetos estranhos no corpo. Porra é essa, mano? Rapaziada, confesso pra vocês que tá ficando... Já tava esquisito, mas tá ficando mais. Quase 1 hora, hein, rapaziada? Só pedir pra vocês, se você chegou até esse 1 hora de vídeo, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, tranquilo, rapaziada? Ok, uma coisa que me deixou intrigado é que o nome da pessoa que fez essa fita se chama Jack Wilder. E a gente já viu um Jack aparecendo na história feita por aquela IA, lembra? E no primeiro vídeo, a gente também tem uma pessoa filmando o comportamento e descoberta das pessoas falsas, que eu chuto que seja esse Jack, mesmo eu não tendo mencionado ele. Pensa comigo, cara, e se ele for um cara que tá gravando tudo, toda a verdade que tá acontecendo no mundo? E por conta de todo esse risco que ele tá tomando, ele foi pego por algum momento pela zombaria da natureza e agora acabou pra ele. E aquela parte do urso, cara, a gente já viu que a Iris conseguiu infectar e mutar um planeta todo, que foi o que aconteceu com Netuno, né? Então é claro que isso não impediria de mutar um urso. Então não só humanos, mas animais também podem sofrer. Mas mano, o próximo vídeo que eu tô ansioso pra ver é visualizador de imagens de sono. Vamos prestar bastante atenção nesse aqui. O vídeo apresenta o módulo do visualizador, o que é cada coisa nele, e depois mostra os componentes do headset, ensina como conectar no computador e o software que tem que usar. Bem ok, bem comum. Mas o que interessa mesmo é quando ele começa a mostrar exemplos de imagens de sono pra gente. A primeira de uma pessoa chamada Levi Jacob, que teve início às 5h24 da manhã e terminou 5h30 do mesmo dia. Porra, aquilo ali é um cara. Tá, a única coisa que dá pra ver é um rosto em branco, parecendo muito com o de um manequim, que foi apresentado pra gente ao mesmo tempo que o Civ foi apresentado no jogo passado, né? Então, tem uma relação. E boa noite. Depois a gente tem mais um exemplo de um cara chamado Adrian Gordon, iniciando às 4h06 da manhã e terminando 4h10. Aparentemente não tem nenhum manequim, ele só tá sonhando com um planetário e tem algo sendo falado ao contrário, quase inaudível, mas é isso. E depois a gente tem mais um sonho de um cara chamado Jack Dean. Ok, mano, a gente já ouviu muitos Jacks por essa série inteira e eu duvido muito que eles repetiriam nomes se fossem pessoas diferentes. Mas o que me deixa mais curioso é que a gravação desse sonho durou das 8 até as 8h17, só que entre 6 de maio e 9 de maio. O que rolou aqui, cara? Como que durou tanto tempo? Ele ficou 3 dias dormindo, sonhando? E o sonho é bem esquisito. É uma pessoa deitada na cama, sem cobertor, e um homem em pé.
Só que, em um momento, o homem senta na cadeira com a cabeça de manequim. E antes de terminar, dá pra ouvir batidas na porta. Lembrete: o Civ pega imagens de dentro da sua mente inconsciente e as visualiza. Essas imagens não representam a realidade. Sonhos não Que porra do cara. podem contar o futuro. Aham, sei. Vocês sabem que eles nunca falariam essas afirmações por nada, né? Não representa a realidade, não podem contar o futuro? Eu acho que sim. E agora para mais um sonho do Joseph Allen, que começou às 4h06 da manhã e não tem data de término. Então eu acho que ele não acordou nunca. E ele só sonha com um campo vasto e se aproximando, cobrindo Putz, nossa é o visão. cara que fica gritando lá, help, né? Isso. Ok, mano, é bastante coisa. O sonho do Levi Jacob durou alguns minutinhos e teve um manequim, mas foi só isso. O sonho do Jack, ele sonhou com ele mesmo deitado na cama e teve um manequim que se sentou do lado dele com alguém batendo na porta no final. Show. E o sonho do Joseph nunca terminou, e ele sonhou com a Iris cobrindo a nossa visão do sol. Mas é agora que vem a pergunta, cara. Por que as pessoas estão gravando os sonhos delas? É só por entretenimento? Ou algo tá acontecendo que faz com que elas queiram saber dos sonhos ou até lembrar dos sonhos? E por que vários deles sonharam com a Iris e com manequins? E será que eles realmente podem contar um futuro, cara? Porque o sonho da pessoa que nunca acordou, do Joseph, mostra a Iris extremamente próxima à Terra. E a gente sabe que isso não é verdade, mas será que ainda só não aconteceu? Porque a dominação da Iris tá começando. Então isso é totalmente possível. E se ele nunca acordou desse sonho, a gente pode assumir, por enquanto, que ele morreu durante o sonho dele, né? E é bem possível que ele morreu por conta de qualquer coisa de infecção, doença, alguma coisa rolou que foi trazido à Terra pela própria Iris. E se as pessoas infectadas pela zombaria da natureza começassem a sonhar com o futuro? Com o que vai acontecer com o mundo e com elas? Será que o Jack dormiu por 3 dias porque ele tá infectado? E alguma hora ele vai dormir e nunca mais vai acordar? Porque, tipo assim, dá pra confirmar mais ainda que tem algo errado com esse Jack. Foi feita uma postagem pela própria Gemini com uma notícia cortada de um desaparecimento. Não dá pra entender muito aqui, mas a gente vê que o desaparecido era um especialista em vida selvagem. E o nome dele aqui embaixo tá cortado, mas dá pra deduzir que é Jack Wilder Dean. Ou seja, o mesmo Jack que tem filmado pra gente a natureza, os monstros por aí que estão aparecendo, e o mesmo Jack que sonhou agora e ficou 3 dias dormindo. Ou seja, é tudo a mesma pessoa. Tanto que ele desapareceu em maio, de acordo com a notícia, e bate exatamente com a data do sonho dele. Então talvez em maio ele estava infectado com alguma coisa e estava sendo lentamente consumido por essa zombaria. Ok, mano, anota essas coisas aí e vamos só pro próximo vídeo. Jogos para crianças. Putz. Agora que a chinela canta, né? Não é possível, velho. Não, sem maldade. Como é que a gente nunca teve conhecimento desse negócio antes? Cara, é estranho. Óptica Visual. Ei crianças, você está entediado? Precisando de um jogo novo e divertido para jogar? Bom, você está com sorte. Uma lista de jogos clássicos para jogar com amigos. Aí em seguida o vídeo começa a apresentar várias brincadeiras, mostra também instruções para jogar e um exemplo ilustrativo. A primeira, por exemplo, é um pique-esconde e mostra uma ceninha de como que se joga. Jogo 2 é pique estátua. Tem também aqui explicando como que joga e depois mostra uma cena para apresentar melhor.
O próximo é um jogo chamado Sardinha. E mais uma vez, ele explica como jogar e depois mostra visualmente como funciona a brincadeira. Mas aí a gente chega no jogo 4. Eu pensei que o da sardinha já era meio sinistro. Chamado de Alimente a Floresta. Todos os jogadores esperam até estar bem escuro e seus pais estarem dormindo. Ah não, mano, nem ferrando, mano, não. Para fora silenciosamente e reúna os seus amigos. Vá até a floresta. Ande até você não conseguir mais ver luz. Grite muito, muito, muito alto. E lá vamos nós pra gente ver a brincadeira em prática. O jogo acaba quando a floresta estiver alimentada. Mano, que porra de jogo louco é esse, mano? Vocês viram? Tá bom, claramente esse vídeo tá enganando criancinhas pra, fazer com que elas fossem pegas pela floresta, entre aspas. Vocês sabem muito bem o que tá acontecendo aqui, né? Quem tá capturando as pessoas, mas por que estão fazendo isso? Pelo que deu pra gente entender até agora, a empresa de vídeos tecnologias Harbint é do bem. Ela fez o vídeo de dicas para tempestades e estava totalmente do lado dos humanos. A Regnat Computing está sofrendo algum tipo de influência da Iris, com certeza. A gente não sabe ainda se é intencional ou não. Só sabemos que a IA da Regnat está sendo afetada pela Iris. Ou quem sabe é a própria Iris. E agora essa ótica Viril, que é só o puro mal. A ótica tá ou do lado da Iris ou faz parte da Iris. Mas seria a Iris tão inteligente assim a ponto de fazer isso? Eu acho que sim, cara. Porque a gente tá mexendo com algo muito anormal para nossa compreensão. Mas agora pro próximo vídeo, veículo de mineração avançado. Rapaz. Feito pela empresa de vídeos Namad. Pelo que a gente entende no vídeo, a Namad criou um robô muito avançado de mineração que tem várias funcionalidades. Consegue andar em terrenos complexos muito bem, possui uma boa manobrabilidade, tem uma câmera 360 com um ótimo zoom, consegue captar som ao vivo, enfim. Então vamos ver ele funcionando e operando.
sei se vocês viram, cara, mas ele, por algum motivo, foi puxado pra muito mais fundo, repentinamente, e teve até que reiniciar por causa desse problema. E agora ele tá numa área bem esquisita, porque é um local que simplesmente tá cheio de veias saindo do chão, pelas paredes, atravessando a nossa visão inteira. Sangue pulsa pelas veias do jardim. As colheitas amadurecem. Pera, então o jardim é isso? E aí é lá que as colheitas originando de humanos amadurecem, talvez? Então, pelo que dá pra entender aqui, tá tudo conectado por baixo da terra. É como se fossem vários ninhos interligados. Tendões móveis moldam a anatomia. Mutação do coração. Então é isso, cara. Algo muda a nossa anatomia, algo é plantado na gente, nós somos o solo. E muda o coração e de tempo em tempo vai alimentando o jardim para crescerem mais ainda. É como se a Íris quisesse acabar com a vida humana e trazer a vida de Íris para a Terra, basicamente infectando com sua vida de dentro para fora, assim como fizeram com Netuno. E uma coisa que eu acho que você não percebeu, que para ser sincero eu demorei para perceber também, é que tinham duas criaturas diferentes nesse vídeo. Porque a gente até agora, até esse momento, assumimos que todos os bichos que apareceram com pernas fosse um Woodcrawler, mas nas criaturas aqui claramente tinha uma diferença, tanto de tamanho e de cor. Os Woodcrawlers têm as pernas brancas e são menores. Mas então, e esses aqui imensos de pernas mais escuras? Eles já apareceram em outros vídeos como o do documentário do oceano. E aqui é explicado basicamente que eles vivem cuidando dos jardins, vivem debaixo da terra, eles estão geralmente no subsolo, e por isso são popularmente chamados de jardineiros. Então sim, cara, aquilo lá no fundo do mar não era um Woodcrawler, mas sim um jardineiro. Que eu acredito que eles vieram diretamente da Íris, não surgiram de nada daqui, eles foram só plantados pelo feixe de luz que continham a vida deles. E os jardineiros criam Woodcrawlers no subsolo, tanto que a gente viu nascendo um aqui. E os Woodcrawlers vivem mais na parte de cima, e como eles surgem, aí é outra história, mas que eu acho que você já tem um chute, né? Então temos 3 até agora: Woodcrawlers, jardineiros e a planta zombaria da natureza. E agora pro próximo vídeo, a gente chega finalmente na doença da raiz profunda. Agora sim. O vídeo é apresentado pela WDH, Departamento de Saúde. Ele é um vídeo que fala tudo sobre a doença das raízes profundas, que é basicamente o que está acontecendo com a gente. O vídeo é dividido em 5 sessões. Primeiro fala um pouco sobre as raízes em si, explicando como elas começam a se formar, e à medida que vai passando vai indo mais rápido esse processo, e elas vão continuando até entrar em contato com o osso. Pera, osso. Ok, então isso é dentro de um corpo humano, né? E assim que elas chegam no osso, o processo acelera. E agora, contrações. A seguinte demonstração explicará como alguém contrai a doença das raízes profundas. Ok, vamos ver então como é que se contrai, né? Uau, você contrai fazendo absolutamente nada. Então aparentemente você não tem nem como se defender. Se você for escolhido, é isso. Depois é comentado um pouco sobre bulbos, normalmente aparecendo nas partes expostas do corpo,
como extremidades, os bulbos são os primeiros sinais da doença de raízes profundas. Ok, e depois só falar mais sobre bulbos, que é meio nojento até. São feridas que inflamam e incham, e depois a inflamação é interrompida enquanto a germinação começa. Ô rapaziada, é bolha, é? Mano, e essa varíola do macaco aí, que o negócio deixa... Misericórdia. Ah, tá bom, mano. Germinação como uma semente é algo crescendo nas pessoas, né? Vocês entenderam? Se você der uma pesquisada aí o que é a varíola do macaco, você vê que as pessoas ficam com um monte de bolha em todo o corpo. Pra muito, né? Sei lá, como se fosse um jardim, talvez. Se você acredita que um conhecido possa ter contraído a doença das raízes profundas, existe um teste de diagnóstico muito simples. E ele lista 3 coisas: por bulbos na pele, espasmos musculares e cheiros estranhos na casa. E também pergunte se eles lembram o nome da própria mãe, se eles pararam de sonhar e se eles sentem novos ossos. Oh, pera aí, mano, se eles lembram o nome da própria mãe, ou seja, perda de memória, e outra, se eles pararam de sonhar, então é aí que vai encaixando, cara. As pessoas com essa doença da raiz param de ter sonhos, e é por isso que as pessoas têm usado o CIV, para recordar de sonhos que elas não tiveram. Ou às vezes, quem sabe, eles têm esses sonhos, mas eles não se lembram, porque você não lembra das coisas e você não sonha mais. Ou até uma teoria muito doida. E se na real, essas raízes que estão dentro de você estiverem sonhando por você, roubando seus sonhos? Porque tem alguma relação bem forte entre o planeta Íris e as raízes, é claro. Tanto que quem está infectado pode ver o futuro, ver manequins, mas não se lembram de nada. Eles pensam que não tiveram sonho algum. E é para isso que estão gravando, para basicamente prever o fim do mundo que está sendo projetado pela Íris. Se 4 ou mais desses testes escreverem alguém que você conhece, eles se tornaram algo a mais. Prossiga com as medidas de segurança. Algo a mais, é? E agora, finalmente, Brutus. Um filme educativo. Ó, que maravilha. Meu Deus. Ok, né? Eu acho que é aí que vem aquelas frases que a gente já ouviu. Tendões móveis moldam a anatomia. Mutação do coração. Você contrair a doença da raiz profunda pode não ser muito bom se você quiser manter o seu corpo físico da mesma forma. Até porque você vai se modificar inteiro. Vai crescendo novos ossos em você e você vai deixar de ser você. Vai se tornar outra coisa. E aí que vem meu chute, cara. Seria assim então a forma que nasce um Woodcrawler? As pessoas com infecção da raiz começam a se tornar uma pessoa falsa, perdendo total controle do seu corpo e, eventualmente, se transformam nesses bichos, nessas aberrações, desses monstros, cara. Próximo vídeo, relatório de progresso mensal. Esse vai ser perfeito pra gente confirmar umas coisas. Relatório de progresso mensal da Regnet Computing. Bom, e eles começam apresentando essa é a empresa do mal, né? Essa daí é a do mal. Chamado de Projeto Infravermelho. E pelo que a gente viu aqui, eles têm um cliente que está ativo. Ok, envolve uma outra parte. Descrição do projeto é o estudo do progresso tecnológico assistido através da aprendizagem artificial informática para os seguintes fins. Ok, então eles querem avançar tecnologicamente, utilizando o sistema de IA, né? Compreensível, uma empresa de computador. Para 1. Prever e prevenir possíveis futuras falhas tecnológicas. E 2. Avançar no campo da descoberta tecnológica, especialmente no processamento e memória de computadores. A gente sabe que a Regnet não é uma empresa muito confiável, né? Baseado no nosso passado aqui dos vídeos, mas até agora nada muito suspeito. E depois eles listam 4 utilidades com esse avanço. Eu vou só tentar resumir todos aqui bem rápido, tá? Primeiro, cara, em processamento de computador, a Regnet diz que em outubro eles tiveram um bom avanço em capacidade gráfica de computadores e que eles até conseguem fazer gráficos bem mais avançados agora, tipo esse aqui do videogame. Na categoria de processo preditivo,
Eles falam algo sobre prever avanços tecnológicos e com a ajuda da ACL e o cliente deles, eles vão conseguir ultrapassar as concorrências. Eu só quero saber o que eles estão fazendo para estar tão bem nessa competição, né? Agora, em prevenção de falhas. Mais uma vez falando que conseguiram prever falhas com a ajuda do cliente novamente, né? Que lideraram esse projeto de IA. Ok, mas que cliente é esse, mano? E agora, em comunicação ACL, o que quer que seja isso, diz que as comunicações feitas com o cliente em outubro foram gravadas e agora será mostrada nessa fita. E é agora que a ficha cai. Como vocês podem ver, os computadores estão infestados de raízes. E vocês sabem muito bem a origem delas. Agora deixou claro quem é esse cliente. Primeiramente é colocado um código no computador e o código inserido foi a Terra. E assim o cliente está pronto para falar. E a gente consegue ver a Iris se comunicando com a gente, com as raízes entrelaçadas ao computador. Mary vê a entrada morrer. Que porra é essa, mano? Os adormecidos são comidos por inteiro. Os receptáculos flutuam na goela. A mandíbula se desprende. E assim é finalizada a iteração. Ou seja, todo esse tempo era Iris. Mary vê a entrada morrer é em referência aos anéis de lá que é a entrada, você lembra? E se a entrada tá morrendo, a Iris está fazendo alguma coisa com ela. E como que a Mary vê isso? Porque a Mary talvez já tá com a Iris. Na frase, os adormecidos são comidos por inteiro, eu acredito que você é capturado se estiver dormindo infectado, até porque a gente já viu um clipe disso acontecendo, do cara sendo puxado. E é por isso que tem pessoas que dormem e morrem no sono, eles são comidos, ou devorados, ou sugados, de alguma forma que a gente já não sabe ainda. Os receptáculos flutuam na goela, isso é mais complicado por enquanto, mas eu vou lançar uma teoria maluca aqui. Alguém sabe o que tem dentro da Iris? Porque claramente é algo vivo, do jeito que se comporta, é um olho, né? E é bem possível que tenha uma goela. E os receptáculos que a gente viu lá no acampamento, por exemplo, de alguma forma estão lá, pelo menos não fisicamente, ou quem sabe está sendo formada uma outra Iris viva dentro da nossa Terra, totalmente viva. Como a gente já viu, até que tem veias no nosso subsolo, e aí os receptáculos estão lá. Para nascer mais Woodcrawlers lá de baixo. A mandíbula se desprende, ainda é algo muito sem contexto, mas eu acredito que já já a gente vai entender isso aqui. Que eu acho muito que é uma etapa da infecção da doença das raízes. Enfim, cara, depois dessa interação é colocado o código Moonlight, que para quem não se lembra é o nome do acampamento, Moonlight Acres. Coisas novas vagam pelos campos de alimentação. Os Harbinger protegem em vão. Mari ouve um som de rangido. O olho faminto foi bem-vindo. Mano, que porra de... Ok, mano, eu acredito que campos de alimentação seja o próprio acampamento, é como a Iris vê o acampamento Moonlight, é tipo um local para refeição, né? E o que vaga por lá? A zombaria da natureza, né? Que é a planta e o Woodcrawler. Mas será que aquilo era um Woodcrawler mesmo? Porque como foi dito pra gente, é uma coisa nova. Pois é, anote isso aí. Os Harbinger protegem em vão é uma clara referência a tecnologias Harbinger, que fizeram vários vídeos de como se proteger a isso, eles são total do bem, mas a Iris basicamente falou que é em vão, não adianta, vocês não têm chance. Mary ouve um som de rangido. No jogo do Little Homem, depois do sacrifício, que a gente virou algum bicho, aparentemente, que eu acreditava que era um Woodcrawler, mas pode ser uma outra coisa, né? Ao entrar na casa, a gente fazia muito um som de rangido. Então a Mary foi pega.
O olho faminto foi bem-vindo. É possível que a Mary tenha sido uma das primeiras vítimas para a dominação da Iris começar a ocorrer sobre a Terra. E agora, para mais um código, a gente tem um código Jack, o nosso famoso Jack. Jack está com a gente agora. Jack se tornou um agente agora. Bom, eu acho que isso é autoexplicativo. Jack faz parte da Iris agora. Em suma, os progressos feitos ao longo do mês de outubro aumentaram muito as nossas capacidades tecnológicas. A influência do nosso cliente no sistema CL está permitindo um bom progresso. Nós esperamos conhecer o nosso cliente em pessoa em apenas 7 meses. Uau, é o puro mal, cara. A Ragnite sabe de tudo e tá basicamente usando a capacidade extrema da inteligência da Iris e o seu poder de prever o futuro para seus avanços tecnológicos. E em 7 meses vai ser feito o contato. Para mais um vídeo agora, a festa de Natal. E é um vídeo da véspera de Natal, no acampamento Moonlight Acres, coordenado por Barry Johnson, que a gente já sabe que é o receptáculo, né, de acordo com o vídeo do acampamento. Videografado por Jack Dean e Mary Dean. Esses dois vocês já conhecem. E com a fotografia de Bo Nadler. Uau, isso vai ser interessante, no mínimo. Iniciando a fita são só imagens de Natal sendo filmadas por alguém. Mas aí, parece que alguma coisa muito grande se aproxima. O que é isso? Um terremoto? As pessoas devem ter pensado. As luzes até se apagaram. Essa coisa está se aproximando. E o tamanho dela é inimaginável. A única coisa que ouvimos são gritos. A festa acabou, mas outra pessoa ainda tá lá dentro, filmando tudo. O Jack. O que acabou de acontecer? Ele deve ter pensado. Tem algo em cima da casa? Onde tá isso? Eu escuto madeira rangendo. E agora tem batidas na porta. Alguém quer entrar aqui. Ou melhor, alguma coisa quer entrar aqui. E o cameraman consegue captar a criatura. Ok, finalmente agora é a hora das fotinhos para ver como é que ficaram. Essa é a cabine no lago, a casa de celebrações. Bem legal, bem bonitinha. Esse aqui é o Alex Whittler e o famoso videógrafo Jack Dean. Show! E essa aqui é a Mary. Mas que porra é essa?
bom, isso foi uma surpresa. Então o Jack e a Mary estavam sim no acampamento durante a véspera de Natal, mas algo lá fora estava se aproximando deles. Algo que não era um Woodcrawler nem um jardineiro, mas o que quer que seja, capturou a Mary, que estava filmando do lado de fora da cabana, e fez ela se tornar parte dessa coisa. Então eu acredito que seja algo que vai acumulando pessoas e se tornando uma coisa só. Porque pelo que tudo indica, a Mary estava viva no início do vídeo, e no final do vídeo ela era isso, a mesma coisa que atacou ela. E a gente consegue relacionar as frases que a gente já viu. Mãos infelizes tocam na minha janela. As presas de um desconhecido raspam as paredes. As tábuas do chão rangem enquanto eu durmo. Que diabos é isso? Então eu acho que é uma boa hora da gente aprender o que fazer quando alguém invade a sua casa. Agora sim, vem a parte que você pega uma faca. Invasão doméstica, ajuda e precauções. Bom, o vídeo é da Ótica Vídeos, então, né, já sabemos o que esperar. O vídeo é iniciado com um textinho dizendo que essa fita foi feita para você preparar caso o pior ocorra, né, de alguém invadir a sua casa. E o vídeo primeiro dá pra gente alguns lembretes e fala que os acessos mais comuns de invasores são por janelas e portas. E é bom trancá-las para prevenir invasores, para dar tempo de chamar a polícia também. Também diz que pode instalar câmeras e alarmes, mas eles podem ser desativados com força bruta. Tá bom, pra que falar isso, né? Enfim, e essa é uma lista dos métodos mais usados durante uma invasão doméstica. Quebrar uma janela pode criar um acesso fácil à casa. Note que isso irá criar barulho, alertando a presa. Calma aí, alertando a presa? Vocalizar ou fazer barulhos percussivos contra a porta pode atrair a presa, permitindo um acesso fácil à moradia. Mano, isso são dicas pra vítima ou pro invasor de como invadir uma casa? Escavar por baixo da fundação da casa pode criar um acesso subterrâneo à moradia, permitindo um acesso fácil entre os ninhos. Ok, mano, eu entendi. Essas dicas claramente não são pra gente. Vocês sabem muito bem pra quem são. Agora, a Ótica Vídeos são humanos ajudando a Iris, mas por que eles fariam isso, tá ligado? Ou será que é a própria Iris utilizando os nossos meios de comunicação que eles aprenderam a utilizar pra passar informação pros seres da Iris? Ou quem sabe os humanos que se tornaram seres da Iris aqui, né? Tá muito esquisito isso aqui, mano. A seguir, será explicado o que fazer ao se invadir uma casa. Localizar a presa. Incapacitar a presa. Que isso, mano? Adentrar a presa via probóscide. Tá bom, agora ficou claro, cara. Nós somos meros manequins. Pessoas sem nada dentro, sem rosto, pra eles. E por isso que eles precisam se habitar na gente. Nós somos receptáculos apenas. Pra eles, humanos não tem nada dentro. É como se a gente não tivesse vida alguma. Pronto pra alguém da Iris adentrar os humanos. Logo em seguida, a gente vê uma pessoa filmando uma casa por fora e ela me lembra muito do primeiro vídeo. Lá dentro, cara, parece ser uma casa bem comum, só que bem escura, bem vazia, ou pelo menos por enquanto. Quando é assim vai dar susto. Mais pra frente, são encontradas 2 pessoas, ou pelo menos o que restaram de 2 pessoas. A única coisa que tem ali agora são raízes. Então esse é um dos estágios finais da doença das raízes, se não o último, né? E eu não sei se você percebeu, mas são as pessoas da primeira casa. Então se você pegar a doença, você vira uma pessoa falsa e vai lentamente se transformando nisso. Só que fica pior, cara, que depois mostra uma ex-pessoa com um grande buraco no peito, ou seja,
alguma coisa saiu de lá. E também tá sem a mandíbula. E é aí que vem da frase, a mandíbula se desprende. Só que tem uma coisa, ele nem tá completamente morto. Dando mais uma olhada na casa, dá pra ver que tudo foi infestado por essas raízes. Elas tomaram conta dessa casa por inteiro e os humanos que estavam lá também foram tomados. E eu acredito que eles estão abastecendo os ninhos embaixo das casas e assim também reproduzindo novos Woodcrawlers. E no final do vídeo, é óbvio que isso iria acontecer. Afinal, ele tá numa casa infestada. Invasão doméstica, um guia. Tá, vamos analisar uma parada aqui, cara. A única coisa que eu vi de diferente entre os integrantes dessa casa é que as pessoas em pé tinham mandíbula e a pessoa da cadeira não. Então algo diferente aconteceu. Alguma coisa surgiu de uma pessoa que pode não ter surgido de outra. Então as pessoas podem ter finalidades diferentes pra íris. Ou só não saiu ainda. Porque claramente algo saiu dali da mandíbula da pessoa. O que eu acho que é, mano, que surge no peito e sai pela mandíbula. E agora vamos para a última fita. A fita começa falando de uma sonda chamada Crusader 5, que tinha o objetivo de viajar e fotografar planetas. E durante a missão da Crusader, ele fotografou os planetas Júpiter, Saturno e Netuno. E assim que começa a falar sobre Júpiter, claramente algo interfere no vídeo. E agora a gente vai saber mais sobre o incidente que ocorreu. Primeiro, o vídeo apresenta algumas fotos de Júpiter. E depois as suas luas, Calisto, Europa e Io. Nada fora do normal. Depois, em dezembro de 85, ele se aproxima de Saturno e tira foto dele também. Só que uma coisa que eu percebi é que os anéis estão bem mais finos e não tem mais a divisão de Cassini nos anéis. Claramente está sumindo. E depois disso, as suas luas, assim como Júpiter, nada muito fora do comum. Mas é aí que a gente chega em Netuno, se aproximando em setembro de 91, com o Crusader tirando uma foto em novembro de 91. E essa é a foto de Netuno. Exato, cadê Netuno? Netuno claramente não está no local que ele deveria estar. Será que ele saiu? Será que ele foi consumido? Ou será que ele foi totalmente mutado para agir como a pupila de íris e agora faz parte da íris? E logo após isso, a Crusader se aproxima de um aglomerado que segue com fotos de umas luas muito esquisitas que claramente houve algum tipo de intervenção ou mudança por parte de uma força bem maior no nosso sistema solar. E agora em dezembro de 92, a Crusader se aproxima em mais coisas estranhas. E depois,
a sonda sofre um puxo gravitacional muito forte por parte de algum planeta, mas ela continua tirando fotos. Crusader entra na clareira do esôfago. Pera, um esôfago, cara? Então Iris é um corpo que tem órgãos dentro, é isso? Depois, a Crusader entra no complexo respiratório dorsal. Ok, então o planeta respira também. Ou quem sabe não é nem um planeta, e sim um ser vivo de um tamanho de um planeta. E depois, a sonda se aproxima da mente consciente de Iris. E a sonda consegue tirar foto da mente de Iris, que é isso aqui. Oxi. Exato, o sonho do Jack, que durou dias, só que de uma outra perspectiva, e claramente uma pessoa falsa do lado dele, consumida pela doença. Ok, agora faz sentido, cara. A frase "o Jack está com a gente agora" é isso. De alguma forma, eles têm uma total ligação com a Terra, que consegue pegar as informações com as raízes e levar elas para eles. E a gente tá em maio agora, só que a gente pula diretamente para outubro, para isso aqui. Então, isso é esquisito, cara, tem uma sirene de fundo e eu chuto que seja da comunicação ACL, lá da Ragnet Computing, lembra? Já que é o mesmo som e também é o mesmo mês, utilizado lá no vídeo de relatório de progresso mensal. Só que depois disso tudo, cara, de tanto capturar fotos, o sinal da sonda é perdido por 7 meses. Só que de alguma forma, em maio de 94, ele volta pra Terra. Sim, demorou anos até chegar a Iris, mas voltou pra Terra em 7 meses depois de perder o sinal por muito tempo. Eu acho muito difícil ter algum tipo de portal lá dentro da Iris pra Buraco de dentro da minhoca, Terra, será? mas né... Mas ok, cara, o que eu acho mais interessante aqui é que a consciência de Iris estava projetando o sonho do Jack, só que de um outro ângulo, do ponto de vista do manequim. Então, as raízes, elas além de conseguirem pensar, elas também sonham pela gente, elas roubam nossos sonhos. Então é por isso que as pessoas infectadas não sonham mais. E as raízes têm os próprios pontos de vista, né, nos sonhos, que é do manequim. Então o Civ, que é o visualizador de sonhos, né, é pra gente ver os sonhos das raízes, já que elas roubam os nossos, né? E todos os sonhos vão direto pra Iris. Então, se por acaso você não estiver mais sonhando, tem alguma coisa errada com você. Ah, outra coisa, cara, aliás, eu achei umas gravações aqui perdidas, cara, e eu acho que a gente poderia assistir também. Elas não são fitas da Gemini, mas parecem falar algumas coisas interessantes também, só que ainda não estão completas, tá? Então eu vou falar bem por cima, de uma forma mais rápida e simples, e quando as outras gravações forem encontradas, eu faço um vídeo melhor sobre elas todas, pode ser? Então bora que a gente tá quase no final já, mas essas aqui são bem esclarecedoras.
Saiu alguma Tá, o coisa primeiro vídeo é o CIV do Barry Johnson, que pra quem não sabe, ele foi infectado pela doença porque ele foi listado como um dos receptáculos que atenderam a porta lá no vídeo do acampamento. E basicamente, como ele foi infectado, ele mesmo resolveu ficar de quarentena, num quarto fechado. Então, vocês lembram que eu falei que os sonhos que as raízes tinham conseguiam prever o futuro? Eu acredito que ele já previu o que ia acontecer. E assim, decidiu se colocar em auto-quarentena, né? Já que descobriu que estava infectado. Será? Essa aqui é a sala de contenção, que foi construída para o Barry Johnson, que estava infectado, se isolar em quarentena para ser estudado e ver qual vai ser o destino dele. E aí, ele foi lentamente sendo tomado pelas raízes, que foram moldando a anatomia dele, por dentro, modificando por inteiro, assim como o Íris está fazendo com o nosso planeta. Mais pra frente, de acordo com o diagrama, ele vai se transformando em raízes totalmente. Pois é, a zombaria da natureza surge da gente. Depois de 2 meses de quarentena, a staff do acampamento entra protegida, né, claro, para não encostar com nenhuma raiz por aí, não ser infectado, e tenta algum tipo de comunicação com ele, falar com ele, entrevistar com ele. Acho que não, hein? Mas sempre que alguém fazia alguma pergunta, ele só repetia de uma forma bem amedrontadora, que claramente não era ele falando.
Ou seja, o interior do Barry Johnson foi ocupado, não é mais dele. E como a gente pode ver, as raízes aprendem muito bem, são muito inteligentes. Elas conseguiram replicar a nossa língua só ouvindo as nossas vozes. E teve também uma outra gravação aqui, mano, que eu encontrei, que é feito pela própria staff do acampamento, que já começa falando que foi algo 25 minutos antes do ataque. Ataque? Como assim, mano? Eu acredito bastante, na real, que seja aquele alienígena, aquela coisa, aquele monstro que é formado a partir de várias pessoas, assim como a Mary foi capturada, já que isso foi no dia 24 de dezembro, a véspera de Natal. Dando um bom zoom aqui na imagem, a gente consegue enxergar a coisa se aproximando, surgindo para atacar a cabana. E logo em seguida mostra uma carta de uma pessoa chamada Glenn Arthur, e eu vou ler ela aqui para vocês. Curtis, vá ao acampamento esse fim de semana. O Fulton e eu, a gente elaborou um plano sobre como a gente pode manter o acordo sem ceder às exigências abomináveis desses seres. Então, o Richard viu um urso perto das cabanas dos meninos, então a gente vai lá atirar nele. Então, se a estátua quer um sacrifício, vai ter que ser com isso, porque eu não quero mais ser um peão. Curtis, eu vou ser sincero, se eu pudesse refazer minhas escolhas, eu nunca teria feito aquele acordo. E depois só mostra isso aqui. Viraram um só, é? Ah tá, várias fotos. Exato, mano, mostra esse negócio, esse organismo, que quer que seja isso, e cada pessoa que compõe ele, totalmente desfigurada, com a anatomia totalmente moldada. Muitas pessoas em uma coisa só, incluindo isso a Mary. E no final a gente lê isso aqui. O organismo perdeu desde então todas as semelhanças com o urso. Ou seja, cara, pelo que deu pra entender aqui, o Glenn sabia do sacrifício. Os homens bem vestidos, por algum motivo, estavam relacionados a Iris, queriam fazer um acordo para sacrificar os humanos do acampamento. E o Glenn concordou com isso, também por algum motivo que a gente já não sabe ainda, que ele ganharia em troca, né? Mas esse tal de Glenn tava de saco cheio e totalmente arrependido de ter concordado com isso. E então ele fez a péssima ideia de sacrificar um urso ao invés de um humano. E aí foi criado isso, essa coisa, que eu chuto que era pra ser, sei lá, se fosse um humano, um woodcrawler ou um jardineiro, mas ele fez bosta e surgiu a desgraça, que é o que as pessoas chamam, é realmente a desgraça. Mas Gu, por que concordaram com isso, cara? Que acordo era esse? Como que ele se comunica pela IA? E por que a Gemini tá mandando vídeos perigosos pra famílias? E de que forma eles querem dominar a Terra? E pra que propósito? E toda questão de manequim e tal, mano, o que é isso, cara? Bom, vamos lá. É tudo agora, é só teoria, sabe? Realmente eu não tenho como saber de tudo, mas eu tentei ao máximo aqui explicar o que tá acontecendo e aplicando alguns chutes e coisas que eu acredito que possam ser pra gente formar a nossa própria teoria nos comentários, tá? E é claro que teve coisas que eu me contradizi no final do vídeo, de tipo assim, fatos que eu falei no início do vídeo, mas depois eu falei, pera, então aquilo lá não era aquilo, na verdade é isso aqui então. Mas aqui essa é a magia, sabe? Eu gosto de ir descobrindo ao longo do caminho como qualquer ser humano faria. Tem coisas que realmente não tem como a gente saber no início, sem vir até o final, sabe? Porque é explicado realmente só depois, e foi feito pra gente ficar tipo, nossa, então não era isso. Então não faria sentido eu falar algo correto pra vocês, sendo que esse algo é uma coisa que eu não deveria saber, sabe? Então mesmo se eu soubesse, eu tenho que fingir que eu não sei. E também, cara, só explicando aqui, isso é uma série de vídeos do YouTube, cara, do canal Gemini Home Entertainment, ou Gemini em inglês. Quem quiser se inscrever, apoia lá o trabalho do cara, que ele manja muito, tá? E obviamente isso é fictício, né? Não precisa nem falar também. Mas ainda vai sair mais vídeos no canal do Gemini, tá? A série não tá
completa, mas eu pensei, cara, eu curti muito foda, isso aqui, velho. e eu não sei quando que vai acabar. E já tem muito conteúdo, tipo, pra caramba, pra fazer um vídeo bem legal, então por que não? Porque sei lá, mano, vai que demora 2 anos, eu espero e tipo, eu nunca faço um vídeo sobre, enfim, cara. Então bora fazer isso aqui logo, cara. Mas mano, resumindo, eu só tentei juntar ao máximo tudo que eu sabia, cara. Eu fiquei vendo muito Discord deles, principalmente Discord e Reddit. Eu vi um montão de doc do Google, vi um montão de imagens explicando teorias, Caraca, enfim, cara. tá no final já, rapaziada. Pô, beleza. É fictício? É, mas é bacana, velho. Daí é pra de se pensar. E a questão que eu, na hora que falou dos bugos lá, da doença lá, tudo certinho, tem maior semelhança com o negócio dessa nova doença que tá tendo aí, da varíola do macaco. Mas vamos ser sinceros aqui. Se o Goulart não falasse que é fictício, um monte de gente ia acreditar. Você pode, mano, tem gente que não chegou até o final. Aí a pessoa deve estar lá, tipo, nos comentários. Nossa, você é louco, será que é verdade? Tudo. Pô, vai saber. Eu não duvido de mais nada, rapaziada. Não duvido de mais nada. Porque nesse mundo aqui a gente não sabe de nada. A gente tá aqui só pra aprender cada vez mais. E tem muita coisa acontecendo aí que é obscura, a gente não sabe. Mas é isso, rapaziada. Se você chegou até o final, caraca, você ficou quase 2 horas comigo aqui. Você é monstro, você é embaçado. Então faz o seguinte. Se inscreve no nosso canal, dá um like, se der pra compartilhar esse vídeo, compartilha. Comenta aqui embaixo o próximo react que você quer que eu traga pro canal. E é isso, rapaziada. Vão lá no link original, vai estar aqui na descrição. Vão lá no canal do Goulart, se inscreva no canal do Goulart. E é isso, forte abraço, valeu e falou!